A organização do evento pede desculpas pelo atraso do horário inicial, mas estamos retomando a segunda parte do evento e, para abrir a palestra, eu peço que venha o Odemar Dias Júnior com a contribuição do IAB e o papel das instituições de pesquisas particulares para a construção da arqueologia brasileira. Slide? Olha, acredito. Eu acho que sim. Boa tarde. Agradeço a oportunidade ao IFAM, aos organizadores desse trabalho, e vou tentar fazer um resumo, né, que são 55 anos, de como uma instituição particular acompanhou a evolução da pesquisa arqueológica no Brasil. E como nós procuramos, ao longo desses 55 anos, trabalhar em comum acordo com as instituições oficiais, federais, particulares, de modo que a nossa própria trajetória na pesquisa arqueológica acompanhou a trajetória da arqueologia no Brasil, né? Sem falsa modéstia, eu sou um dos mais antigos pesquisadores vivos, porque já perdi muitos colegas saudosos, mas me considero dessa geração, porque eu sou do século XXI, eu sou de 2016, embora eu traga um lastro muito grande, que é uma honra para mim, porque também não sou só eu. Sou eu como equipe de uma instituição que passaram muitos pesquisadores por ela e que estão distribuídos pelo Brasil todo aí, trabalhando profissionalmente e intensamente. Bom, então o que é que nós vamos conversar? O IAB foi fundado em 29 de abril de 61, praticamente um mês e pouco antes da lei de 1924. Quer dizer, ele antecedeu essa instituição. E, desde o início, né, mesmo antes da legislação, eu entrei praticamente nessa época também para o Instituto, nós procuramos aproximação com o IFAM, e, na época, quem dirigia a parte de arqueologia era um único pesquisador, chamado Alfredo Russins, que era, inclusive, um museólogo. Tá? E o nosso contato com ele se fez de uma maneira indireta por uma razão muito simples, porque nós participamos desde 1964 do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. E quem coordenava a parte brasileira era o Mário Simões, do Museu Geológico de CNPq, e a parte do projeto, propriamente dito, era um pesquisador, sociólogo, chamado Arthur Hel Neiva. Só que ele faleceu em 66. E, a partir dessa data, a coordenação brasileira, a responsabilidade, a participação do IFAM se fez através desse funcionário único, que representava, ele era todo o IFAM, que trabalhava com o doutor Renato Soeiro, que substituiu o Rodrigo de Melo Franco. Então, ele era um funcionário e administrava todo o Brasil e se integrou nesse programa de pesquisa arqueológica, de forma que também, por uma questão que vai se prolongar durante muito tempo, tanto o IAB quanto os IFAM estavam no Rio de Janeiro. Então, essa similaridade, essa questão de proximidade, fez que até mesmo quando eu fosse presidente da SAB, em 87, nós pudemos trabalhar muito em conjunto naquela ocasião. Tá? Então, essa é uma história de como se desenvolveu a pesquisa nesses idos dos anos 60 e 70. Em 68, nós fizemos o primeiro trabalho diretamente ligado ao IFAM. O que é isso? Porque no Rio de Janeiro existia, como instituição de pesquisa, 3 instituições: o mais antigo, o Museu Nacional, o Instituto de Arqueologia Brasileira e o Centro Brasileiro de Arqueologia.
E como o Russins tinha sido o coordenador do Pronapa pelo IFAM, ele nos convidou para fazer o levantamento do município tombado de Paraty. Foi o primeiro município tombado no território nacional, mas só que não existia ainda nenhum trabalho de pesquisa a respeito. Então, nós fomos fazer esse trabalho com aval do IFAM e patrocínio do IFAM. E uma coisa também interessante, pouca gente sabe, que o Russins pegava a pequena verba que o Instituto tinha e distribuía para o pesquisador do Brasil todo com o objetivo de localizar, cadastrar sítios arqueológicos. O objetivo era muito mais fazer um levantamento do que uma pesquisa. Só que era necessário, no processo de prospecção que tinha sido desenvolvido pelo Pronapa, a localização e a caracterização do sítio. A caracterizar não basta ser somente uma superfície. Você tem que saber a estratigrafia, dois objetivos que a gente se mantém até hoje. É a extensão do sítio e a ocupação do sítio, tempo e espaço. Claro, você tem que fazer abordagens, né? O que caracteriza a prospecção é ser uma abordagem extensiva, né? Enquanto a pesquisa intensiva, desde aquela época a gente chama escavação arqueológica. Então, a diferença entre escavação e prospecção, desde esse momento da formação da pesquisa arqueológica, é que ambas as modalidades atuam sobre o sítio. Só que uma levanta a potencialidade, a prospecção. Sabe o que é o sítio, qual a distância que ele está, a relação com os sítios vizinhos. Ou seja, quanto maior a prospecção, melhor para essa coleta de dados. Nós caracterizamos a extensão do sítio. E se coleta material para avaliar as relações culturais entre eles. E se faz a estratigrafia para se calcular o tempo de ocupação, a história, então tempo, espaço e material, que recolhe a morfologia. Então, nós temos espaço, tempo e forma. É o modelo que nós seguimos em todo o nosso trabalho. Caracterizar a ocupação, as diversas ocupações de determinado lugar, pelo espaço que ocupou, as relações espaciais e durante quanto tempo, através da estratigrafia. E, com o material coletado, estabelecer relações morfológicas. Espaço, tempo e forma, de forma que a gente mantém essa tipologia de trabalho. Quase todos os arqueólogos fazem isso até hoje, não é coisa nossa. Então, nós fizemos o primeiro trabalho em Paraty para o IFAM, e resultou daí as características ocupacionais daquela região, que até hoje ainda tem muita coisa para ser feita, que era uma ocupação, sobretudo, já no período histórico, com a miscigenação de material colonial com material indígena. A ocupação indígena de Paraty é muito pouco conhecida ainda hoje. E alguns elementos africanos, aquilo que a gente chama de ocupação neo-brasileira, que é o nome que já constava desde o tempo do Dr. Rodrigo Belo Franco na legislação. A legislação fala em material arqueológico, pré-histórico, colonial e neo-brasileiro. Muita gente pensa que nós inventamos esse nome, mas ele já existia na legislação. Por que é o neo-brasileiro? O neo-brasileiro é a primeira produção realmente do nosso país. É a miscigenação. O português dominante, o indígena servil, né, que é sempre uma posição paralela na sociedade, e o escravo africano. E com isso surgiu esse elemento. Por exemplo, o cachimbo, aquele cachimbo africano que todo mundo fala, ele não é africano coisa nenhuma, ele é caracteristicamente americano, porque não tinha fumo na África. O fumo a erva santa foi descoberta e desenvolvida pelo indígena americano. Os portugueses passaram a fumar naqueles cachimbos de louça, e quando ele foi para a África, ele pegou as características africanas, sobretudo as marcas tribais. Então, um cachimbo, aqueles cachimbos angulares marcadinhos, é tipicamente um material miscigenado, que a gente pode falar que é uma das características da Paraty. O cachimbo indígena é aquele cachimbo tubular, que parece um charuto. E o cachimbo europeu é o cachimbo de louça. Embora o cara que fumasse podia fumar em qualquer um, né?
Bom, na fase Paraty, nós encontramos esse primeiro elemento, inclusive nas ocupações superficiais de sambaquis. Mas não vamos entrar muito no detalhe arqueológico. Enfim, na experiência. E o Rossins continuou conosco durante todo o período que nós trabalhamos no Pronapa. Isso já passou, né? A segunda colaboração que nós fizemos junto com o IFAM foi uma descoberta ocasional de uma lapa chamada Lapa da Serra Fluminense, Toca dos Urubus, quando houve uma descoberta ocasional no caçador de cabras e que encontrou um material arqueológico. Esse material arqueológico foi pego pelo delegado da cidade e o Rossins pediu que nós fôssemos lá apanhar esse material. Só que a gente chegou lá, o chefe de polícia não queria entregar de maneira nenhuma. Não, isso pertence à cidade, aquela história de sempre. O Rossins teve que ir conosco lá, brigar com o cara, representar o patrimônio, que lei, ele, embora fosse delegado, não sabia nem da existência da lei ainda. Então, nós fomos com ele na região de Madalena, coletar esse material, que se enquadrou numa fase indígena chamada fase Mucuri. E também começou, em relação com o Patrimônio Nacional, uma continuidade dos programas que nós tínhamos realizados pelo Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica. Nós, no Instituto de Arqueologia, adotamos a fórmula do trabalho do Pronapa como elemento de base de trabalho. O que é isso? Vou falar mais à frente, mais vagar. Mas há uma perspectiva que nos foi trazida pelos professores estrangeiros. O primeiro foi Madame Annette Ampère, que advogava uma pesquisa intensiva. O que é pesquisa intensiva? Você encontrar sítios, escavá-los profundamente, detalhadamente, o máximo possível, e registrar. Se tivesse oportunidade, procurar outros sítios na proximidade para fazer relação. Isso por quê? Porque quando Madame Annette veio formar pesquisadores no Brasil, a França já era substancialmente conhecida, a pesquisa arqueológica da França. O francês, quando descobre um sítio novo, é uma festa, né? Como aconteceu recentemente, apareceram umas pinturas rupestres, uma coisa assim absurda. Então, é muito difícil você ter área para trabalhar extensivamente na Europa, de uma maneira geral. Quando, em seguida, vieram os norte-americanos dar o mesmo curso, também, eles trouxeram uma perspectiva americana. O que é isso? A América do Norte, que nem a América do Sul, era praticamente desconhecida em relação à pré-história. Isso nos leva ao conceito de história. O que era história para o historiador até o século XIX, até o meado do século XX, quando aparece a nova história, década de 60. Até 1950, história é documento histórico restritamente, nomes e datas, fatos. A gente nem falava em eventos, a gente falava em fatos. Ora, vocês não tinham documento histórico quando chegou o português no Brasil, quando chegaram os ingleses na América do Norte. Então, a falta de documentação produzida pelos próprios habitantes da América alijou eles da história. Tirou esse conceito de história. Vai ter que chegar ao século XIX para umas pessoas que se intitulavam antropólogos, historiadores da cultura, valorizassem esse passado indígena. O próprio Varnhagen, que é um dos pais da história brasileira, ele diz que a pré-história brasileira é uma sucessão de combates de festins canibalescos. A gente pode criticar o Varnhagen? Não, quando escreveu era verdade mesmo, isso era a perspectiva da época. Foi preciso chegar na segunda metade do século XX para que a história passasse a ser, além do documento escrito, a interpretação também desses documentos e a comparação, inclusive com outros tipos de documentos não escritos.
Aí vem toda a contribuição do estruturalismo, nível de base, nível associativo, nível ideológico, mas isso já é nova história a partir da década de 60. Eu peguei essa mudança. Entre 58 e 62, na Federal do Rio de Janeiro, em que eu tinha professores da nova história, que era Maria Ieda Linhares, por exemplo, e professores da antiga perspectiva, que era, por exemplo, Hélio Viana. Então, são duas noções de história completamente diferentes. A história só começou a sair do documento literalmente escrito a partir da década de 60. Então, essa perspectiva de fazer história e considerar a arqueologia também como história, nós devemos isso, em grande parte, primeiro, aos etnólogos, aos etnógrafos, na verdade, depois os etnólogos e depois os antropólogos, que começaram a estudar os povos indígenas, sendo uma perspectiva europeia ou americana, mas dando importância a esses povos. Então, nesse momento é que a arqueologia nasce no Brasil, nesse conflito, nessa mudança, nessas coisas. E tanto é que os primeiros livros de arqueologia colocam lá, a arqueologia é uma ciência auxiliar da história. Outros dizem, não, a arqueologia é uma maneira de fazer antropologia. Aí vem o terceiro, não, a arqueologia é uma maneira de fazer história. Madame Annette Perret dizia, a pré-história é a história feita pelo arqueólogo. Bom, nesse momento é que nasce a legislação arqueológica. E na NARAS, vocês já viram hoje, não é tanto com o intuito de preservar todos os sítios, é com o intuito de preservar aqueles que estavam sendo explorados comercialmente, sobretudo sambaquis. Por isso que fala em jazidas, que vocês já viram hoje. Então, é nesse momento que se começa a colocar as coisas no seu lugar. E a teoria de Madame Annette, um intervalozinho. Eu falei aqui que em 1954, no Congresso Americanistas, 3 pesquisadores brasileiros se uniram, hoje eu soube que tinha mais 2, 3 pesquisadores brasileiros se uniram, Castro Faria, Paulo Duarte e José Loureiro Fernandes. Depois eu vi hoje também, eu não sabia disso, que para me lembrar, o Altefelder Silva, o Orsiche no Sul e também o Aldemar Blasi. E colocaram uma moção que era necessário colocar nas universidades o estudo da arqueologia brasileira. Isso foi em 1954, em São Paulo, no Congresso de História Americanista, no Congresso Americanista, na comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo. E quando eles tentaram botar isso em prática, quem colocou foi o doutor José Loureiro Fernandes, no Paraná. Por quê? Onde arranjar professor para dar aula de arqueologia no Brasil? Não tinha como satisfazer a moção. Então, a solução que eles tiveram é ou manda o interessado para fora com bolsa de estudo, ou trazemos o professor. Trazer o professor é muito mais barato, porque eles formam diversos pesquisadores interessados no Brasil. E o primeiro que veio foi o Eli Hurt, acho que foi em 58. Depois de 60, vem Madame Annette Perret. Depois, em 62, novamente, Madame Annette Perret. E depois, em 64, Clifford Evan Bettenberg. Em 60, novamente, Madame Perret, que foi pesquisar no Sambaqui dos Rosas, e logo depois o doutor José Loureiro Fernandes foi cassado pelo golpe militar. Dessa primeira turma que se formou, nós temos ainda atuante a Maria da Conceição Beltrão, da primeira turma, acho que é só Beltrão. Não, a Niede Guidon também. Os outros foram todos embora já. Da segunda turma, foi de 68, já vim eu... Não, perdão, 62. Eu, Igor Rimis,
quem mais? E o Igor, o Eurico Miller, essa turma dos velhos, né? Que estão aí, né? Caquéticos, né? Eu não, eu estou jovem. Mas essa turma que formou gente, foi formando gente. Da terceira turma depois foi o Brás Pepe, a Lília Chauíche e outros pesquisadores. Mas essa coisa acabou quando, durante o golpe militar, você sabe o que eu não preciso falar. Na arqueologia era a mosca do cavalo do bandido. Nós não fomos tão perseguidos assim, porque nós estamos lá no finalzinho da escala de importância. Tá? Quem tinha qualquer coisa mais importante deixou o nome da história. Nós ficamos na história.